Olá! Vamos continuar nossa série de categorias gramaticais? Iremos estudar sobre o gênero dos substantivos. Antes, vou revisar o que eu ensinei na aula anterior. Eu expliquei que o substantivo dá nome a seres animados, inanimados, sentimentos e atitudes humanas. Eles são classificados em comuns, próprios, concretos, abstratos, primitivos, derivados, simples, compostos e coletivos. Quanto ao seu gênero, ele pode ser dividido em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos uniformes. Uniformes são aqueles substantivos que têm uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. Essa classificação só se usa quando os substantivos forem uniformes. Vamos ao primeiro, epicenos. Se refere a animais e plantas. Por exemplo, o gavião macho, o gavião fêmea. Temos aqui uma única forma, gavião, tanto para macho quanto para fêmea. Se eu falasse o gavião fêmea ou o gavião fêmeo, estaria correto, porque eu estou concordando com o substantivo. Isso é estranho, mas é correto. Vejamos outros exemplos. A andorinha macho, a andorinha fêmea. Eu poderia também falar a andorinha macho ou a andorinha macha. Estaria correto, porque isso é concordância com o substantivo. É admitido. Temos o mamão macho e o mamão fêmea. Entre outros exemplos. O substantivo uniforme também pode ser comum de dois gêneros. Refere-se a pessoas apresentando uma única forma para ambos os gêneros. A indicação do gênero do substantivo é feita pelo artigo, ou por um adjetivo, ou um pronome. Veja os exemplos aqui deixados. Nosso próximo substantivo uniforme será os sobrecomuns. Só serve para pessoas. E não há, através dele, como você diferenciar o gênero. Ou você deixa sem reconhecimento, ou vê um jeito para comunicar a pessoa com quem você está falando. Se eu falo, uma pessoa chegou na escola, não tem como eu saber se é uma garota ou um garoto. Você pode passar o gênero a partir do contexto. Você pode acrescentar uma segunda parte e fica tudo esclarecido. Se eu falo, a criança ficou ferida, não tem como saber se a criança é menina ou menino. Porém, se eu acrescento, o menino levou 6 pontos, você já sabe que a criança é um menino, e assim descobrir o gênero. Uma outra maneira de resolver isso é a partir da figura de linguagem silepse de gênero. Por silepse de gênero, o escritor pode fazer em um livro. A gente não, por quê? Porque silepse significa erro de concordância. O escritor sim poderia escrever: a criança ficou ferido. Aí ferido está no masculino, logo você identifica que a criança é um menino. Se você escrever assim, será considerado errado, porque o correto seria:
A criança ficou ferida e assim a concordância fica correta. Já sabemos o que é substantivo uniformes, agora vamos ver os biformes. Ele tem uma forma para cada gênero. Ao indicar nome de seres vivos, geralmente o gênero da palavra está relacionada ao masculino ou feminino. Marajá, o feminino, Marani. Javali, o feminino, Javalina ou Gironda. Os substantivos biformes também mudam de sentido com a mudança de gênero. Observe bem estes exemplos. Com a mudança de sentido, muda-se o gênero. O capital, o dinheiro, a capital, a cidade principal. E aí tem vários exemplos. Coloquei alguns para vocês perceberem a diferença. O grama, unidade de peso. A grama é a relva. A caixa, o objeto. O caixa, o atendente. Há substantivos que suscitam dúvidas. Vamos analisar alguns. Primeiro, os masculinos. Veja alguns exemplos que muitas pessoas pensam que são femininos, porém são masculinos. Agora, vamos ver alguns substantivos femininos que muitas pessoas pensam ser masculinos. A derme, a cal, a alface, a agravante, a sentinela, a aguardente, a dinamite, entre outros. Temos substantivo que serve para os dois gêneros, tanto masculino quanto feminino. O cólera, a cólera. O diabetes, a diabetes. O suete, a suete. O tapa, a tapa. Você pode falar das duas formas, não tem problema. Alguns substantivos sofrem metafonia quando vão para o plural. O que é metafonia? Mudança de som. Socorro, socorros. Tijolo, tijolos. E assim tem vários outros exemplos, fora os que eu coloquei aqui. Agora vamos entender como colocar um substantivo no plural. Se eles terminarem de tongo ou vogal, é só acrescentar um S. Observem. Rei, reis. Terminando de tom, acrescentou um S no plural. É muito simples. Se eles terminarem em ão, você faz o plural em ãos, ães ou ões. Veja os exemplos. Se a palavra terminada ão for paroxítona, faz o plural em ãos. Olha que dica legal. Já se for terminada em R ou Z, você acrescenta S. Ator, atores, raiz, raízes, cruz, cruzes, hambúrguer, hambúrgueres. As palavras que não são oxítonas e são terminadas em S são invariáveis, ou seja, o seu plural e seu singular é igual, não muda nada. Um pires, dois pires. Já se elas forem oxítonas, terminadas em S, você acrescenta S. País, países. Chinês, chineses. Quando as palavras são terminadas em N, fazem plural em NS ou NES. Quando você acrescenta o S, a palavra perde o acento. Expliquei isso na aula de pontuação.
Se elas terminarem em ao, el, ol, ou, perde o L e ganha IS. Anel, anéis. Girassol, girassóis. Se for oxítono, terminado em IL, troca o L, pois paroxítono trocam IL por eis. Quando o substantivo é composto, se faz o plural. Como é que se faz? Seguindo as regras cabíveis. Vamos verificar. Se não tiver hífen, plural só no último. Sanguessuga, veja, não tem hífen, então o plural é no último. Passatempo, passatempos. Se o primeiro for invariável, varia o último. Por exemplo, guarda, quando for verbo, ele não vai variar. Quem vai variar? O último. Guarda-sol, guarda-sóis. Só o último vai para o plural. Sempre é um advérbio, também é invariável, então só vai para o plural o último. Sempre viva, sempre vivas. Quando as duas palavras são variáveis, as duas irão para o plural. Se guarda tem o sentido de polícia, os dois irão para o plural. Se ele tem o sentido de verbo, não. Mas, se tem o sentido de polícia, sim. Quando eu tenho mais de uma palavra e uma é preposição, plural, só na primeira. Palma de Santa Rita, palmas de Santa Rita. Pão de pobre, pães de pobre. Se eu tenho mais que duas palavras e não há preposição, ou é uma onomatopeia, que são sons, ou palavras repetidas, o plural será na segunda palavra. Quando a segunda palavra indica finalidade ou semelhança, plural no primeiro. Hoje em dia, já é aceito pelos gramáticos plural nas duas. Língua culta, plural no primeiro. Aceito, plural nas duas. Outra forma, fica errado.